Olha só, galera, chegando mais um episódio, olha só, podcast. E sempre lembrando, né, e agradecendo essa parceria sensacional com o seu Pod Estúdios, coração da Barra da Tijuca. Chegou de metrô, Jardim Oceânico, 15 minutos, andando tranquilamente, você chega aqui no Città América, venha conhecer. São 2 estúdios, esse que a gente está fazendo, e um outro mais intimista aqui ao lado, com chroma key. Bem legal o espaço, vale muito a pena, é qualidade para o seu conteúdo. Barra da Tijuca, Città América, Bloco 6C, vale a pena. Vem conhecer o nosso produto aqui, tudo que a gente faz. Rapaziada, aqui é nota 1000, né? Todo mundo muito profissional. Dito isso, hoje a gente, mais uma vez, recebendo... Esse cara, além de eu já ter conversado com ele numa outra oportunidade, sou fãzaço dele. E recentemente, mais ou menos recentemente, fui num showzaço do Titãs, formação original, todos os componentes. Eles, claro, estava presente na batera. Charles Gavan, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Bruno? Pô, que prazer ter você aqui, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Pô, eu que agradeço demais. O Charles, resumir o Charles ao rock nacional Titã seria uma injustiça, né? Porque o cara é multifacetado, é futebol na Sport TV, é produtor musical. Como é que tá esse Charles, que é um polvo aí com esses tentáculos, hein, Charles? Olha, como já dizia nosso querido Egberto Gismonti, o músico, é uma frase que ele disse numa gravação, no episódio do Som do Vinil, quando gravamos há muito tempo atrás, e que eu tenho comigo, assim, levo comigo desde então. O músico, antes de tocar o instrumento, tem que aprender a tocar a vida. E, de fato, na condição de músico, viver de música no Brasil é muito difícil, não é fácil, você tem que ter muita persistência, né? E também enxergar o que é viver de música. Para alguns músicos, viver de música é tocar o seu instrumento, para outros é composição, para alguns é muito mais do que isso, e no meu caso especificamente, assim, tudo que envolve música me atrai. E dentro disso vejo até semelhanças na música brasileira com o futebol, né? E são os dois interesses meus, desde que eu me entendo por gente. O futebol chegou primeiro, eu era garoto, claro, né? E na sequência, ali na época do colégio, a música chegou e tomou uma proporção muito grande na minha vida. Eu jamais pensei que eu ia viver de música ou que eu seria músico profissional. Então, dentro disso, eu continuo trabalhando com música, escrevendo sobre música. Tem algumas pessoas, amigos de profissão, que me pedem para escrever releases sobre um disco, sobre algum assunto. Eu faço isso profissionalmente. E também, e por outro lado, assim, além de tocar em 2 projetos, o Sete Cabeças, uma banda de 7 integrantes. Show maravilhoso. De 7 integrantes, como o nome já está dizendo. E também tem o Pop 3, um projeto, uma invenção do senhor Jorge Israel, que viu eu com o Sete Cabeças e Henrique Portugal, ex-Skank, também no trabalho solo dele. E disse, por que a gente não se junta e faz uma coisa, né, nós 3, né? E fizemos, vai indo super bem, tem uma agenda ótima. Então, esses 2 projetos que eu tenho com 7 Cabeças, e um terceiro ainda que eu tenho, que é muito interessante, Bruno, que é com Kátia B. e Estela Miranda, 2 cantoras atrizes que ressuscitaram uma dupla que elas tinham nos anos 90, que se chamava Chicotinho e Salto Alto. Numa época em que não existia dupla sertaneja feminina. Era, de certa forma, uma leitura da cena sertaneja da época, uma coisa muito à frente de sua época, e, de certa forma, uma paródia assim, né, do gênero, mas muito bem feito e muito inteligente. Esse espetáculo voltou, elas reviveram essa dupla, eu sou baterista dessa banda, né? E, por último, faço um projeto com a School of Rock do Rio de Janeiro e de São Paulo, que é montar uma banda e tocar com os alunos e alunas, né? Projeto com um parceiro, é o Mark Lambert, baita guitarrista, um baita artista que mora aqui no Brasil, formado na Berkeley, um músico de mão cheia, um grande arranjador e produtor, além de ser um guitarrista fora do normal, do comum, assim. A gente tem esse projeto na escola de rock de formar uma banda com os alunos e tocar um repertório do rock clássico. De banda, por enquanto, é isso. É só isso. Cara, como é que faz isso assim? Porque a música ela exige dedicação, você tem que, né, ter uma frequência de ensaios em alguns casos. Como é que você faz para absorver tudo isso com projetos tão diferentes? Bom, primeiro você tem que treinar, né? Assim, frequentemente, tem que tocar o seu instrumento. No meu caso, eu toco sozinho em casa, eu tenho um estúdio para poder praticar. Se você abandona o instrumento,
ele também te abandona. Já é o primeiro mandamento do músico. Então você tem que estar sempre ali do lado do instrumento para não perder a mão. É muito parecido com o esporte, né? Você tem que estar treinando diariamente, né? Mas nesse caso, sim, requer uma certa organização dessas agendas, até porque tem o Sport TV, como você falou na abertura aqui. Eu sou um dos debatedores do Sport TV. Às vezes vou toda semana, às vezes vou de 15 em 15 dias, depende da escala que eles fazem, né? Que a produção faz. É uma coisa que me traz muito prazer trabalhar nesse programa. Eu sou, acho que talvez, o único cara que está lá que não é jornalista. Trabalho ao lado dos maiores jornalistas do meio esportivo do Brasil, falo isso com a maior tranquilidade. Trabalho ao lado de craques, um deles é Marcelo Barreto, que é o âncora, né? Baita jornalista, um cara com quem aprendo muito sobre a profissão e como também selecionar conteúdo para televisão, né? E o programa é ao vivo, então você tem que estar com tudo na ponta da língua. Diferentemente desse podcast que estamos gravando, o Redação é ao vivo, 2h15. Então você tem que estar... É muito rápido tudo que acontece. Enfim, para chegar ali eu me preparo. Normalmente na quarta e na quinta-feira eu assisto tudo que existe sobre futebol, eu checo todos os sites, eu procuro chegar no Redação na sexta-feira de manhã assim, informado ao máximo do que pode dos assuntos que vão ser debatidos no programa, e mesmo assim pode aparecer algum assunto que você não soube, né? Muita responsabilidade. Estou lá há muito tempo já, então é uma coisa que eu procuro na agenda assim, preservar o Redação, que é o programa que eu adoro fazer, e preservar a outra agenda das outras bandas, né? Porque também é outro assunto de interesse. É um pouco de organização, mas às vezes assim, é tanta coisa para cuidar que às vezes você se confunde, né? Inevitável. Imagino. Bom, com essa gama de atividades, né? A gente vai então... Quero começar com o futebol, que vem sendo muito presente na sua vida, na Sport TV, enfim. Sim. A gente está iniciando uma temporada e depois a gente vai para a música, que inevitavelmente tem que ser tema aqui também desse nosso papo. Mas a gente teve recentemente um título corintiano, do seu Corinthians, né? Em cima do Flamengo, todo poderoso Flamengo. E aí eu queria a sua opinião sobre isso, assim, porque a gente inicia 2026 com já há alguns anos 2 protagonistas no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras. Sim. O Palmeiras parece que vem dando sinais de enfraquecimento, né? Pelo menos nesse primeiro momento. Sim. Aí chega um Cruzeiro com investimento muito forte, mas com resultados ruins também. Sim. Um Flamengo que perde para o São Paulo, perde o título da Supercopa. Qual a tua leitura para esse ano? Dá para a gente fazer um prognóstico a respeito dessas equipes, ô Charles? Eu acho muito difícil ainda, a gente está no princípio do ano, embora... Já aconteceu tanta coisa, como você acabou de falar, né? Esse é um ano atípico por conta da Copa do Mundo, a gente sabe disso. É uma agenda muito diferente e cheia de compromissos importantes. No Redação a gente estava brincando assim, que essa época do ano, normalmente, janeiro as equipes estão em recesso, os atletas estão tirando férias, aí voltam, começa o campeonato estadual, onde eles se preparam, mesmo assim desmerecendo os estaduais, a gente sabe que muito técnico pode ser demitido nesse processo, né? O campeonato estadual derruba técnico em qualquer estado do Brasil. Enfim. Com a Copa do Mundo, né, a agenda ficou de tal forma que os atletas que tiveram um ano muito intenso de 2025 não conseguiram assim, um período para pelo menos para zerar, recuperar assim, a energia, recarregar as baterias, vamos falar assim. Então, assim, praticamente, alguns clubes, o Flamengo inclusive, foi um dos últimos a parar de jogar. Corinthians, perto do Natal, estava disputando o título com da o Copa Vasco do Brasil, Copa do Brasil, né? Corinthians, Vasco, Fluminense, clubes assim que disputaram vários campeonatos ao mesmo tempo. Então, nós teremos certamente um ano atípico. E o que a gente diz no Redação, Bruno, assim, além de alguns clubes não responderem, num primeiro momento, às suas contratações e os seus investimentos, porque isso demanda tempo. E outra coisa, elenco garante um time, no máximo, competitivo, mas não garante vitórias logo no começo do processo. Né? Não há nenhuma garantia. O Cruzeiro, por ter investido o que investiu na contratação de jogadores, inclusive a contratação do Gerson, que até o Paquetá era a contratação mais cara do Brasil, assim, o investimento também num treinador de peso, um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, né, da atualidade, que é Tite, mas não há garantias. Talvez a magia do esporte seja também uma das grandes questões do futebol.
os investimentos não garantem que você vai ganhar tudo. Bom, do jeito que o mundo anda, do jeito que as redes sociais influenciam a nossa vida cotidiana, por conta dos investimentos de Cruzeiro, de Flamengo, é o clube que mais investe no Brasil, na contratação, ao lado de Palmeiras e do Cruzeiro, né? Esses três. Né? Não há garantia que eles vão vencer tudo, até porque os outros estão fazendo o seu trabalho e o futebol depende, às vezes, do dia, né? Da performance do atleta do dia, da performance do treinador. É esporte coletivo, então ele está sujeito a muitas variáveis. Então, assim, acho difícil fazer qualquer previsão no começo e volto a dizer, você investir em elencos, eu digo assim, a garantia que você pode ter é de que você vai ser competitivo, mas que você vai ganhar, você não tem. Lembrando assim, por exemplo, Real Madrid, na época dos Galácticos, montaram praticamente uma seleção do mundo. Né? Ganhou tudo? Não. Perdeu muita coisa. Perdeu para equipes que tinham elencos menos estrelados, né? Como o Barcelona na época. Mas o Barcelona tinha os caras mais geniais que eu vi jogar, que é Messi. Né? Não acho que é o melhor, que foi melhor que outros jogadores que eu vi jogar. Isso é uma questão polêmica, a gente pode desenvolver aqui. Eu falo assim, olha, para mim, assim, não dá nem para comparar Zico com Messi. Eu nem comparo o Zico, eu não comparo o Zico com nada. O Zico, para mim, é um jogador fora do comum. Assim como eu vi outros jogar. Rivelino, por exemplo, Pedro Rocha, Ademir da Guia, Roberto Dinamite e tantos outros. Romário, Dirceu Lopes, de várias gerações. Gerações diferentes, né? Sim, de gerações diferentes. Super craques, assim, que eu falo, não vamos comparar esses caras. Mas esses caras, para mim, o Messi talvez esteja no mesmo patamar, mas para as novas gerações o Messi é o maior do mundo, o Cristiano Ronaldo é o maior do mundo. Eu falo, olha, para eu que sou mais velho, não é. O Renato fala que ele foi melhor que o CR7. Renato? Renato Gaúcho fala isso. É possível. Até, bom, dele eu não espero outra coisa. Né? Ele é um cara que se promovia muito, mas foi um baita jogador que eu vi jogar, que eu vi aqui atuar no futebol aqui do Rio de Janeiro e também no futebol lá do Sul. Né? O título do Grêmio, esse título mundial do Grêmio, foi o Renato que ganhou o jogo, vamos combinar, né? Que estava no auge da forma, assim, e veio também jogar aqui no Rio de Janeiro, no auge Flamengo também. na Copa União de 87, né? Flamengo, Fluminense, assim, o Renato sobrou demais. Então, assim, nós tínhamos jogadores muito bons nessa época. Eu acho que a competição era menos física e mais intelectual e do talento de cada um. Né? Hoje o futebol é um momento muito diferente que a gente vive. Né? Mas, assim, apesar do Flamengo ter perdido esse título para o Corinthians, que você citou aqui, né? Era um título assim, eu pensei, bom, para que vale esse título? Né? Para dizer que um ganhou da Copa do Brasil, do vencedor da Copa do Brasil, outro ganhou do vencedor do Brasileirão. É o soberano das Copas. Né? Não, faz parte de tudo. Né? Mas, assim, sinceramente, no começo de temporada, os times se formando, os reforços chegando, outros times perdendo jogadores. Né? É um quadro muito incerto. Né? 2 campeonatos ao mesmo tempo, isso nunca aconteceu. Brasileiro e estadual ao mesmo tempo. Daqui a pouco começam outros campeonatos, outros torneios. Aí como é que vai ser? O que pode acontecer, só para encerrar a resposta, assim, isso eu acho que é certeza. Nós teremos muitas lesões. Eu também com a intensidade do futebol, alguns campos ruins do futebol brasileiro e da América do Sul, assim, teremos muitas lesões, certamente. Eu queria saber, é bom você tocar nesse assunto. Qual a sua opinião a respeito dos sintéticos? Né? Que isso é um debate recorrente. Existem jogadores que se recusam a jogar no campo sintético, enfim. Tivemos há pouco tempo aqui o Luizito Soares, que falava abertamente, eu não vou jogar. Né? Olha, eu acho que a gente tem a opinião deles é incontestável. São as pessoas que jogam nesses campos e que sabem muito bem do que eles estão falando. Eu não jogo nesse campo, nem você. Mas se a gente fosse discutir aqui condições de um palco para um músico dar o seu melhor, aí eu posso falar. Olha, se não tiver isso, se não tiver aquilo, não vou conseguir te dar o meu melhor. Né? Acho que esses campos são perigosos, sim. Já tem, assim... Basta você ver, assim, no futebol europeu, não temos campos de grama sintética. Né? Por quê? Porque temos campos excelentes, tecnologia suficiente para manter os campos em excelente estado. Né? Basta ver o campeonato inglês, o campeonato espanhol, o campeonato alemão também, todas as ligas. Né? Da Europa, tem a Liga Portuguesa também. Tem campos excelentes. E começa por isso, uma coisa que eu não me conformo no futebol brasileiro, acho que você deve concordar,
sobretudo quando a gente vê a Copa do Brasil, que é o torneio que eu adoro, a Copa do Brasil. Acho um dos torneios mais legais, né? Aquele time do interior, Isso. com dinheiro, um orçamento pequeno, disputando contra um grande. Eu acho isso, parece a Copa da Inglaterra, né? Enfim, acho ótimo. Mas os campos, diferentemente da Copa da Inglaterra, os campos aqui no Brasil deixam a desejar. No Campeonato Carioca a gente vê vários estádios ali. Você vê o Flamengo jogando, clubes que valem no Flamengo bilhões, né? O elenco. Ali jogando, atuando num campo, num gramado que é arriscado, né? Então, assim, voltando, assim, eu acho que a questão dos gramados sintéticos, que temos o Atlético Paranaense e o Palmeiras, e acho que é Botafogo. isso. Né? Do Botafogo, do Engenhão. Acho muito delicado. E acho que o atleta tem todo o direito de dizer que não quer jogar nesse time, porque ele pode se arriscar, pode arriscar romper um ligamento do tornozelo ou do joelho, né? Que essa é uma grama que trava, quando você está correndo, que trava a crava, né? Não por acaso é a grama que o pessoal do futebol americano gosta de usar, né? Porque o esporte é diferente, tem uma dinâmica diferente, claro, né? Então, assim, eu sou favorável ao que os jogadores dizem. Então, aqueles que acham que podem atuar, tudo bem, e aqueles que acham que não, que também, tudo certo. Charles, só para a gente voltar rapidamente à questão do Corinthians, porque a gente inicialmente colocou aqui Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, né, como hoje os clubes com maior potencial para a temporada. Te surpreendeu o Corinthians ganhando a Copa do Brasil? Corinthians que vive uma crise financeira muito grave. Gravíssima. Né? E ganhando a Copa do Brasil, ganhando a Supercopa diante desse Flamengo. Como é que você faz a leitura? O futebol tem dessas coisas, né? É imponderável, né? É o imponderável. Eu revelo a você que na Copa do Brasil, né, na decisão da Copa do Brasil, na primeira partida contra o Vasco em São Paulo, o Corinthians não fez uma boa partida. O Vasco dominou a partida. Poderia ter decidido em São Paulo o título, poderia ter chegado no Rio de Janeiro com a mão na taça, caso tivesse vencido, né? E não venceu porque não foi capaz de vencer também, né? Não foi eficiente o suficiente para vencer o Corinthians, né? Mas naquele jogo, assim, o Vasco voou, assim, né? Tinha um elenco, penso que fisicamente estava melhor que o Corinthians, né? E o jogo terminou empatado. E quando o Corinthians veio para o Rio de Janeiro, eu me preparei para falar, olha, o Corinthians não vai ser capaz de vencer o Vasco vai voar e com apoio da torcida, Maracanã esgotado, né? Ingressos esgotados, assim, o Corinthians não vai ser capaz de vencer o Vasco. Só que pelo imponderável do futebol, o técnico do Corinthians, que eu admiro muito, Dorival Júnior, assim, ele teve uma leitura na quarta-feira do jogo contra o Vasco e ele preparou o time no domingo de uma outra forma. Quando começou o jogo, o Corinthians era um outro time. E veio a vencer, mas foi surpreendente para mim. Eu já tinha me preparado para... Olha, o Corinthians não vai conseguir esse título. Conseguiu. Aí veio o jogo contra o Flamengo. Eu já olhei de uma outra forma. Eu falei, bom, é uma partida única. Então, sendo uma partida única, assim, é possível que haja alguma surpresa diante do elenco mais estrelado do Brasil, que é do Flamengo? É possível, porque o Dorival tem essa característica, como a gente já sabe, né? De técnico copeiro. O que é isso? É um cara que tem uma performance diferente num torneio mais curto, ou numa partida única, né? A Copa do Brasil é meio mata-mata. Ele vai bem, ele tem leituras melhores do que no campeonato a longa distância, que é o brasileiro, né? Que é o que aconteceu ano passado. Então, assim, de certa forma, o primeiro título me surpreendeu da Copa do Brasil, e o segundo, a Supercopa, não me surpreendeu. Assim, né? Até porque acho que o Felipe está num processo de reformulação do elenco, tem gente saindo, já saiu, alguns também devem sair mais, e outros que chegaram. Como é que ele monta um time desses tão estrelado, faz esse time se alinhar e jogar em alto nível, né? Do jeito como o Flamengo vinha jogando, com jogadores tão bons? Eu me arrisco a dizer, assim, essa química não é tão fácil de alcançar. A gente sabe, por times europeus, que já citei aqui, o Real Madrid, posso citar o Manchester City, né? Que também tinha um elenco estrelado e de repente começou a perder tudo. Aí foram lá, reformularam. Hoje tem um time que eu mal consigo escalar, o time do City, né? De tanta gente nova que tem lá. Mas teve um período que ele ganhou tudo e depois começou a perder. Porque isso é imponderável do futebol, esporte coletivo. Assim, nem tudo assim, está como é que é?
na tabela na análise de desempenho dos jogadores. Aspectos físicos, emocionais, táticos. Por isso que é o esporte mais popular do mundo, porque ele, de fato, ele tem esse imponderável, imprevisível, e acho que a magia também reside nisso. Você falou do Dorival, né, que é um treinador extremamente vitorioso, né, passagem pela seleção. O Felipe, muita gente diz que é o futuro da seleção brasileira, né, como treinador. Pode ser. Qual a tua opinião a respeito dessa... Porque hoje você tem uma enxurrada de treinadores estrangeiros. Isso também virou um debate recentemente na CBF com o Leão e com o Oswaldo, né? Foi horrível. Horroroso aquilo, né? Protagonizaram os dois, assim, falas horrorosas, assim, preconceituosas, né? Foi lamentável. E aí, eu queria a sua opinião a respeito disso, assim, a gente tem o Ancelotti hoje na seleção brasileira, o Abel, que é o treinador mais longevo na história do Palmeiras, se não me engano. O Jesus passou por aqui, Jorge Jesus, e aí você tem hoje o Martim Anselmi, depois do Arthur Jorge, e depois... Como é que você vê essa chegada dos estrangeiros hoje no futebol brasileiro? Vou te responder com uma pergunta. Vou te devolver com uma pergunta. O futebol brasileiro ficou mais interessante, não vou dizer melhor, mais interessante e até mais moderno depois que a gente passou a ter técnicos argentinos, portugueses, basicamente, né, que é o que temos, né, no Campeonato Brasileiro, ou não? Eu acho que ficou. Eu também acho. Por quê? Eu acho que é difícil debater. Enquanto os técnicos ficam se debatendo que a seleção não poderia ter um treinador não brasileiro, né, que eu acho um erro, essa é uma bobagem, né, acho que os times brasileiros, as equipes brasileiras entenderam que, de fato, alguns treinadores do Brasil passaram por uma fase de talvez... Estagnação técnica, ideológica, de entender o futebol moderno de maneiras diferentes, né? Me lembro assim, eu morei na Inglaterra de 94 para 95, os Titãs deram uma pausa, tipo um ano sabático. Uns foram fazer disco solo e eu fui estudar, fui fazer um curso de engenharia de áudio na Inglaterra e fui morar lá. Morei durante 7 meses. Podia ter morado um ano, mas voltei antes, assim, enfim. Quando acabou o curso, voltei. E eu peguei o final do campeonato inglês nessa época, assisti alguns jogos do campeonato inglês. Existia um debate ali dentro da Inglaterra, nessa época, faz muito tempo, né? São 30 anos, 94, 95, sobre abrir mais o espaço para jogadores estrangeiros e mais... Se a seleção inglesa, que não ganhava nada, poderia ter um treinador não inglês, né? Porque tinha essa questão também, um certo orgulho nacional que nós temos também, o orgulho do futebol, né? Enfim, nós temos. Quando a Inglaterra resolveu abrir, assim, para ter mais jogadores estrangeiros no campeonato, a liga inglesa decolou de uma forma assim. Hoje é a principal liga do planeta. Né? Tem times assim que são europeus, assim, tem equipes no seu elenco que quando você vê a escalação, se tiver 1 ou 2 ou 3 jogadores do Reino Unido, é muito. Os outros são da União Europeia, né? Então vale tudo. Acho que isso modificou e elevou a Liga Inglesa no nível que a gente tem hoje. Isso foi... E com os treinadores, a Inglaterra já não tinha isso. E aqui no Brasil nem tinha restrição a treinadores. A restrição era jogadores estrangeiros, que também... Isso mudou, isso modificou. Acho que isso elevou o nível do futebol brasileiro. Não é por acaso que o futebol brasileiro ganha todas as Libertadores. Não ganha a Sul-Americana porque é um torneio diferente. Tá? Eu chego dessa forma. A prioridade é a Libertadores. Essa hegemonia brasileira se deve, no meu entender, aos treinadores que vieram trabalhar aqui, que trouxeram, alguns deram muita contribuição já ao futebol brasileiro. O caso do Abel Ferreira. Né? Olha quantos títulos o Palmeiras ganhou. É, como você falou, o treinador mais longevo. É um treinador intenso, que tem uma leitura do futebol que dá resultados, e deu no caso do Palmeiras. Jorge Jesus, a mesma coisa. Ele teria êxito se voltasse? Não dá para saber. Ele funcionou naquele período e funcionou muito bem, né? E ali o Flamengo iniciou uma busca por um substituto dele e demorou muito tempo, testou vários treinadores, demitiu treinadores assim, E quando, de fato, não sabia para onde ir, resgatou o Felipe Luiz, assim, muitas dúvidas apareceram no nosso meio esportivo. Mas espera aí, ele está pronto para treinar o Flamengo?
Ele está indo bem no sub-20, né? Um cara muito, assim, educado dentro da cultura do esporte, o cara que jogou muito tempo no Chelsea, jogou no Atlético de Madrid. Havia, assim, uma certeza de que ele seria um treinador do futuro, mas o futuro dele foi antecipado, o futuro virou presente. Ele se encaixou de uma forma que eu acho que poucos, nós, assim, não é que a gente não acreditasse no potencial dele, mas assim, vamos combinar que a trajetória dele foi muito rápida, né? Então, assim, ele seria um treinador precoce para o Flamengo? Muitos acharam que sim, outros acharam que não. Só que a diretoria do Flamengo acertou em contratar e ele teve uma performance, assim, das melhores, né? De administração de elenco, por ser um jogador, assim, uma pessoa... Eu conheço ele pessoalmente, já quase consegui fazer um programa com ele na Rádio Cidade. Ele é fã de música, de rock, né? Pois é, ele estava agendado, rapaz, né? No Cidade do Rock. Como é que era o programa mesmo que eu tinha? Não era Cidade do Rock. Peraí. Na Rádio Cidade. É. A gente vai... A memória vem. Já vou lembrar. Uma vergonha esquecer o nome do programa, mas assim, tinha um programa diário e que eu entrevistava algumas pessoas, a gente acertou uma entrevista. Faz uma pesquisa aí pra gente, Fabinho, enquanto isso. Não é Cidade no Rock, é um nome parecido com esse. Mas enfim, estava acertada a entrevista com ele, só que no dia, eu acho que foi o Jorge Jesus, trocou, se eu não me engano, ou o outro treinador, acho que era com o Jorge Jesus, trocou o horário do treino, passou para tarde. E ele não pôde ir. Mas a gente ia falar da fase dele de Londres, da fase dele na Espanha. E ele é um cara que gosta de rock, né? Então, um cara que gosta, usa a camisa de rock, assim, quando pode. Red né? Hot, Então, um cara que tem uma cabeça, assim, uma vivência enquanto jogador muito, muito interessante, muito especial. E claro que tem uma cabeça boa, tudo indicava isso, para ser um treinador, assim, para ser um dos grandes treinadores. Para mim, ele já é um dos grandes treinadores. De fato, foi convidado para treinar a seleção brasileira e, com muita sabedoria, disse: não, eu não posso deixar o Flamengo agora, não devo, e não vou treinar a seleção brasileira, que é um cargo muito ingrato. Treinar qualquer seleção é muito diferente de treinar um clube. Né? Então, acho que, assim, apesar dos resultados no começo desse ano não serem aqueles que os flamenguistas queriam, a mesma coisa para o Tite, a gente precisa esperar, gente. Resultados bons vêm com a prática, vêm com a agenda. Não vai dar para ter com o Tite e com o Felipe Luiz aquele comportamento, né, quase que bipolar, de não, agora não estamos ganhando quase nada, são 5, 6 derrotas. Não podemos aceitar isso. Eu sou completamente contra isso. Eu acho que isso estraga a cultura do futebol, estraga o trabalho dos treinadores. É preciso... O brasileiro não tem isso, mas eu acredito nisso. Precisa ter a calma que o inglês tem. Assim. Por exemplo, Arsène Wenger ganhou um título fantástico pelo Arsenal no começo desse século aqui. E depois só perdeu, não ganhou mais nada. E ficou e permaneceu, e até hoje é um dos grandes treinadores da história do Arsenal. É um treinador histórico. Migrou, agora trabalha na FIFA, né, consultor da FIFA, assim. Mas ele quase ganhou outros títulos depois desse título, que eu não me lembro que ano que foi que ele ganhou o campeonato inglês, acho que invicto. Foi uma coisa histórica. Né? Mas depois ele só perdeu tudo. Né? E ótimo, e o torcedor inglês conseguia conviver com isso, sabia que precisava esperar. Né? Mas aqui no Brasil a gente tem essa coisa, é da nossa cultura, não só para o esporte, como quase tudo na vida, inclusive na política, né? De assim... Tem que dar resultado agora. E certas coisas na vida não são assim, né? A gente sabe. A gente vê em rede social. Cidade do Rock, eu acho. Cidade do Rock? É o nome do programa. Valeu. Cidade do Rock. A gente viu agora, recentemente, Flamengo vice-campeão da Supercopa. Você entra nas redes sociais, rede social é uma parada muito... Assim, algumas pessoas acho que colocam todas as suas frustrações ali, né? Sim. E aí, demite esse estagiário... enfim, parece que tudo que o Felipe fez do ano passado para cá não vale mais nada, né? Se apaga, né, no estalar de dedos, né? A gente sabe, né? Nós somos mais velhos, né? As redes sociais, assim, em certos casos, grande parte dos casos, assim, se constituem num ambiente muito tóxico e que as pessoas, como você falou, derramam ali as suas frustrações, os seus dissabores, né? E por aí vai. Assim. Então, acho que elas prestam um péssimo serviço, no caso do Felipe Luiz. Como assim? Ele ganhou quase tudo, em 25, né? Quase tudo. Foi um time que costurou uma hegemonia no ano, assim, e jogando futebol vistoso. Aí que tá.
Acho que isso tem que ser dito aqui. Jogando um futebol vistoso, ofensivo, que é o que a gente gosta de ver, de dominância, ou dominação, não, de dominação. De dominância do adversário, entendeu? Eu até vou fazer uma comparação que vou me destruir aqui, mas dane-se. Eu acho assim, aos certos momentos, a forma como o City jogava, de Guardiola, de não deixar o adversário jogar, de ter a posse de bola, de sufocar o adversário no campo dele. O Flamengo lembrou uns momentos do City, pela grandeza do elenco, pela forma de jogar, pela intensidade, né? Pelo brilho dos seus jogadores. Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro eu falei, caramba, parece o City. O adversário mal pega na bola, né? Teve casos assim, que terminava o jogo, ganhando ou não, o Flamengo tinha 70%, 72% de posse de bola, né? Então, assim, não dá para, assim, nesse começo de 2006, assim, simplesmente deletar, apagar tudo que aconteceu no ano passado, né? Isso não dá. E ele tem uma parada muito legal, que eu acho assim, ele é muito educado, muito gentil, né? Sim, o Felipe, e ao mesmo tempo ele tem personalidade para confrontar, quando ele chega no Flamengo como treinador, o maior ídolo do clube, um dos maiores ídolos naquela ocasião, que era o Gabigol. Né? Ele confrontou o Gabigol dentro do campo, né? Me respeita. Enfim, eu acho que ele mostrou essa... Ele conduziu bem. Exatamente. Ele conduziu bem. Eu quero sair do futebol daqui a pouco para a gente falar de música, mas eu quero a sua opinião a respeito das SAFs, né? Você tem o Botafogo já nesse momento, né? Ali na corda bamba com o Textor e tal. O Corinthians, que hoje vive uma crise financeira, hoje tem muita gente dentro do Corinthians que fala numa possibilidade de SAF, o Fluminense paquerando também. E tem o Bahia com uma SAF que vem funcionando assim como o Cruzeiro, né? Sim. Olha, acho que as estruturas de alguns clubes grandes do Brasil, por grande quer dizer aqueles que historicamente são grandes e aqueles que também têm um bom orçamento, né? Um bom orçamento para fazer os seus campeonatos durante o ano, né? Algumas estruturas dos clubes, como a gente vinha falando a caminho aqui do estúdio, elas são envelhecidas, assim, né? Estão antiquadas, pertencem ao século passado. O esporte hoje e o que ele requer para você ter êxito, assim, você tem que ter uma estrutura mais modernizada, vamos dizer assim, mais adequada ao que o esporte exige, o esporte de alto nível do futebol, né? Com tudo que alto nível quer dizer. Então eu penso assim, as SAFs são uma saída para clubes que têm orçamentos deficitários, para clubes que estão em situação delicada financeiramente? Eu penso que sim. É garantia que aquilo vai dar certo para sempre? Não. Veja o caso do Botafogo, né? Que contratou, teve um ano de 2024 excelente, entrou um ano de 2025 que prometia e não entregou o que a gente achava que ia entregar, né? Por conta da gestão da SAF. Por quê? Dentro desse processo de SAF, a gente tem que dizer isso aqui, muitos deles são aventureiros, são pessoas do mercado financeiro, que não têm o envolvimento do esporte e que na sua equipe não contrata quem sabe gerir uma equipe dentro de um campeonato brasileiro, por exemplo, né? ou de um torneio como a Libertadores ou a Sul-Americana. É muito complexo. Concorda que a gestão de um clube hoje, do jeito que o mundo está, dos valores que o mundo está, com o futebol inflacionado, é um cargo extremamente difícil. Né? Você conseguir fazer aquilo render, dar dinheiro, não ficar no vermelho, não ficar em déficit, né? No seu orçamento. Não é qualquer um que consegue. Algumas SAFs, como você falou, dão certo, são muito bem geridas. Do Grupo City, sim. No caso do Bahia, até onde a gente sabe, está indo super bem. Não faz contratações milionárias, faz contratações dentro das possibilidades do Bahia. Eu acho assim, é um trabalho a longo prazo que já está dando resultado. Já está dando resultado, né? Mas é um grupo muito experiente, né? No caso do Botafogo, vamos ver o que vai acontecer com o John Textor, né? Que é um cara que caiu aqui na América do Sul, comprou o Botafogo, também foi excluído da holding, né? Sim, né? sim. Ele não manda mais nada lá, está se apegando ao Botafogo, vamos aguardar como é que ele... protagonizando, desculpa, uma briga com a Leila, né? Sim. Do Palmeiras. Pois é, brigou com uma pessoa que não deveria brigar, porque ela é uma excelente gestora, né? Acho que, assim, para esses clubes tipo o Corinthians, é uma saída, especificamente o Corinthians, para sair dessa situação de crise financeira que, pelo menos para mim, para os colegas lá do Sport TV, a gente não vê uma saída para o Corinthians tão fácil, dentro de um quadro que só agrava, né? Essas dívidas são bolas de neve, né? Que cada vez vão ficando
impagáveis. A dívida do Corinthians, nesse momento, eu acredito, a não ser que seja negociada, ela já é impagável. Perto de 2 bilhões, ou talvez 3 bilhões, me falha a memória aqui. Né? Então, acho com a SAF, isso seria possível de resolver? Depende de onde vem essa SAF, com quem seria. O Fluminense está namorando uma SAF porque sabe que esse modelo de conselheiros, aqueles assuntos de contratação, assuntos financeiros que se resolve dentro do clube, sabe que é difícil hoje. Né? O futebol hoje está muito diferente. Né? Tem que ter um pensamento mais empresarial em cima do futebol. Isso já foi dito por muitos treinadores, por muitos empresários. O futebol no Brasil tem que ter um pensamento de empresa, tem que dar lucro, cara, ou empatar, pode terminar no vermelho. E para muitos clubes, por conta da pressão da torcida, por parte de pressão da imprensa, contratam e gastam mais do que arrecadam. Caso do Corinthians. Né? Caso de outros clubes, por exemplo, eu fico pensando assim, no Atlético Mineiro, por exemplo, também está com problemas financeiros, né? Tem um elenco estrelado, o Atlético Mineiro. Como é que vai fazer para pagar seus compromissos? Corinthians, Atlético e outros clubes, assim, para pagar seus compromissos assim, e sair dessa situação de todo mês o orçamento fica no vermelho. Complicado, né? Então, virar uma SAF, o Corinthians e outros clubes, talvez seja o caso. Né? No caso do Corinthians, não sei, porque a estrutura do Corinthians, até onde sei, é uma estrutura muito enraizada nesse conceito de clube, do sócio, dos conselheiros históricos, né? Penso que isso, dependendo do caso, não funciona mais na época que a gente vive, Bruno. Mas isso é uma coisa tão louca, né, Charles? Porque assim, se você são tantos ganchos que a gente não vai pegando, difícil, né? Fechar o assunto. Mas é muito louco isso, porque eu quero pegar, por exemplo, o Vasco, que pegou a 777, foi aquele desastre administrativo, né? E aí vem um ex-jogador, Pedrinho, larga o emprego dele lá tranquilão na TV Globo para descascar esse abacaxi. E a torcida do Vasco traumatizada com a gestão do saudoso Roberto Dinamite, né, que dentro de campo foi absurdamente, é um ídolo inquestionável, né, eterno. Mas a gestão dele foi muito questionada. E aí vem o Pedrinho nessa esteira, mais um ex-jogador. E o Pedrinho, aparentemente, parece que está conseguindo colocar a casa em ordem, né? Sim. Eu acho... além da paixão pelo clube, né, uma pessoa muito centrada, né, muito pragmática também, né, já era assim enquanto comentarista, né, do Sport TV, e que decidiu por essa... maluco, optou por isso. Maluco. Porque eu vou até além. Assim, as questões do Vasco, na verdade, que é um clube que todo mundo que ama futebol adora o Vasco, né? Eu não tenho nenhum problema em gostar dos outros times, revelo aqui. Além do meu time, eu tenho tanto prazer pelo esporte em si, eu falo isso às vezes no redação. Eu gosto mais do esporte do que do meu time. E aí os corintianos caem de pau em cima de mim, né? Que não pode dizer isso. Falo, não, mas de fato eu gosto mais do futebol do que do time pelo qual eu torço, desde garoto. Assim. Então, assim sendo, quando o Corinthians perde, eu não sofro tanto quanto outros sofrem. E gosto de ver os outros times jogarem. Então, assim, acompanho todos os outros times. Se o jogo está sendo exibido ou na internet, na TV, eu estou em casa, eu assisto, adoro ver. Seja qualquer campeonato e qualquer torneio. Né? Então, pensa assim, quando o Pedrinho assume o Vasco, que é um clube que todo mundo se importa e fica de olho, fala, como é que ele vai ser capaz de retomar o Vasco e colocar o Vasco num lugar onde ele sempre esteve, né? Com uma saúde financeira? Isso demanda muito tempo e muita habilidade, né? Eu penso que ele está fazendo um bom trabalho. Tirou o Vasco dessa SAF, que dava sinais de que a coisa ia debandar, que ia ser um desastre, né? Mas, assim, volto a dizer, ele trabalha com orçamentos muito apertados, né? Até porque, isso que eu acho, se a gente for ver hoje, não é uma crítica minha aqui aos jogadores, não é isso. Mas se a gente for colocar no papel os salários dos jogadores, com todos os seus direitos anexados. Direito de imagem, direito disso, prêmio, performance, desempenho. Né? É assim que o futebol moderno é. Né? O salário de alguns treinadores assim, é assustador. Nenhuma outra profissão, a não ser, sei lá, gerentes, diretores e presidentes de multinacionais. Eu acho que nem isso. Mas acho que nem um diretor, um presidente de multinacional ganha o que um Gabigol ganha, por exemplo.
não é uma crítica ao Gabigol, ele conquistou isso, e os jogadores conquistaram isso, e o meio aceitou isso, a cultura do futebol no mundo, não é só no Brasil, levou a isso. Mas quando eu penso nos valores do futebol, gente, como é que pode, como é que um clube vai fechar a conta no final? Eu penso muito nisso, Bruno. Como é que o Santos vai fechar a conta no final do mês, pagando o que ele tem que pagar? Tem patrocinador? Tem. Patrocina o salário do Neymar? Patrocina. Mesmo assim, para ter um elenco competitivo, para jogar contra Palmeiras, Vasco, Cruzeiro, citamos aqui, não vai ser brincadeira. Então tem que contratar, enfim, aumentar esse elenco para jogar contra esses times e também todos os torneios aos quais ele vai jogar nesse semestre, nesse ano. Né? Como é que essa conta fica? Então é um pouco assustador, né, quando a gente pensa assim. Teve um dia que alguém, eu não vou falar os números aqui, mas assim, um grande amigo que trabalha no meio falou: olha, fulano ganha tanto, ciclano ganha quanto. Assim, eu não sabia que estava nesse nível. Né? Mas volto a dizer, não é uma crítica aos jogadores, é um direito conquistado. Então, se tem alguém pagando, por que não? Né? Tem alguém pagando? Se alguém pagar 2 milhões para o Bruno fazer um programa na rádio, sei lá qual, o Bruno vai aceitar, não vai, Bruno? Claro. 2 milhões. Não tenha dúvida. Por mês. Não tenha dúvida disso. Correndo. O toque está dado, hein? Cara, o problema da gente ter entrevistado aqui, um bom entrevistado, é que a gente não consegue fazer um cronograma de assuntos, tá? Então já vou partir para a música, mas você falou do Santos, aí eu não tenho como deixar de te perguntar isso. Neymar, né? Ainda é o grande nome do futebol brasileiro, ainda é para muitos. Eu particularmente discordo, mas enfim. Eu queria que você falasse sobre Neymar, porque tem uma Copa do Mundo chegando. Eu acho que o Ancelotti vai chamá-lo. Se ele tiver em condições, vai. Agora, a gente tem visto historicamente, né, de uns anos para cá, as sucessivas lesões que o Neymar, né, tem sofrido. Por conta do físico dele, por conta da maneira como se joga futebol hoje. E ele é um atleta de confronto, ele não abre mão de jogar daquela forma como ele joga, de driblar, de lançar mão de todos os recursos que ele tem. Né? Um jogador de muito recurso, mas que é caçado em campo. Isso foi discutido também na redação. Assim. A gente fala, talvez em outras épocas, ou talvez em outras ligas, atletas como o Neymar, extremamente habilidosos, assim, o juiz são muito tolerantes no Brasil com esse tipo de coisa, assim, em garantir que um jogador talentoso como ele possa jogar do jeito como ele quer jogar. Que o cara literalmente é caçado em campo. Assim. Então, o Neymar, desde quando foi para a Espanha, assim, e acho que ali foi o auge dele, né? Naquele trio. No Barcelona, ele, Luizito e Messi. Luiz Soares e Messi, esse trio era fantástico de ver jogar. Ali, eles eram caçados em campos, mas acho que os juízes meio eram mais rigorosos com a arbitragem e procuravam proteger o atleta que é habilidoso. Eu acho que isso. Nosso sistema de arbitragem não protege direito atletas que são extremamente habilidosos. Ryan, por exemplo. Esse é um bom exemplo, né? Que tá indo, já foi embora, né? Ele já estreou bem, né? Estreou bem lá. Pois é. Dando assistência para gol. Pois é. Jovem, forte, extremamente habilidoso e rápido. Como que vai parar um cara desse? Vai parar na falta, né? Cabe ao juiz permitir que ele não seja, assim, que ele possa jogar do jeito que ele precisa. E se alguém conseguir tirar a bola, que tire do jeito justo, não só na falta, não na perseguição. Né? Então, esse foi um exemplo. Isso aconteceu com o Neymar. Acontece aqui, vive sucessivas lesões. Se ele estiver em forma, e acredito assim... Uma vez eu conversei com o Tite sobre isso. Eu tive assim... Ele estava na seleção na época? Eu adorava o Tite, adoro o trabalho do Tite. E a gente se encontrou em alguns eventos da CBF, para o qual fui convidado, né? Aí, e fui. E ali a gente se encontrou e adoro o trabalho dele. E ele falava, assim, numa conversa assim, uma conversa que não era jornalística, era um bate-papo sobre futebol. Ele falava que o Neymar é um cara bom de vestiário, que é um cara agregador. Não vou ficar aqui defendendo palavras do Tite. É um cara agregador, é um cara que deixa o ambiente mais leve, mais legal. Essas coisas contam, coisas que a gente não vê. Né? A gente não vê, você não está dentro do vestiário. Então, eu acho que assim, além das coisas extra-campo, que aí não vou entrar nesse mérito de namorar influenciador, aí não cabe a mim criticar ou elogiar.
Cada um sabe da sua vida privada, não me interessa. O que me interessa é dentro de campo, é a vida esportiva. Ele, como jogador, para jogar o que ele joga, mesmo assim, com uma condição física que não esteja perto do ideal, se ele tiver um mínimo, certamente o Lancelotti vai chamá-lo. Agora, ele vai conseguir, até a convocação, estar numa situação confiável fisicamente, entendeu? Porque é agora, né? Pois é, e algumas dessas lesões são difíceis, a recuperação demanda tempo, né? Ligamento, assim, vamos ver, assim. Eu acho também uma outra questão, se convocar o Neymar, vai deixar de convocar quem? Né? Nós temos muitos jogadores agora nessa posição dele, que é uma espécie de meia barra ponta de lança. Né? Exatamente. Isso é que ele é. A gente tem, por exemplo, nesse momento aqui, o Matheus Cunha fazendo isso no United. Né? Ele que era um centroavante, né? Matheus Cunha, o centroavante, aquele cara que fica fixo ali, segurando a zaga, faz gol, joga de costas, quase um pivô. Por alguma razão, o técnico resolveu recuar ele. Eu até estranhei quando vi. Falei, mas espera, Matheus Cunha jogando de 10, o que é isso, né? Está tendo um resultado excelente no Manchester United. Tanto é que o United deu uma avançada agora no campeonato inglês. Né? Então temos muitos. Tem esse outro rapaz que é. Como é que é o nome dele? Me ajude aqui. Esse rapaz jovem. Oi? Jogando no campeonato inglês do. Que todo mundo está comentando. É o artilheiro do campeonato inglês. Como é que é o nome dele? Pois é. Desculpa. Mas enfim, a gente vai. Depois vocês corrigem aqui, um lapso. Centroavante que foi contratado por um time menor do campeonato inglês e que tá como liderando assim a artilharia. Tá todo mundo falando que esse cara precisa de uma chance, porque ele é um cara alto, forte e tá fazendo gol adoidado, esse cara, né? É um cara que ninguém conhecia, de repente aparece, né? E também acho uma coisa, assim, que responde a pergunta sobre o Neymar, né? É um clássico do futebol, um clichê. Futebol é momento. O cara tá bem agora, tá jogando muito, ele tem que ser convocado. Então, se tem esse centroavante que ninguém conhecia, mas agora conhece, mas tem que fazer testes também na seleção. Vai dar tempo para isso? Não sabemos, né? Então, assim, o Brasil está com excelentes atacantes. Caio Jorge não entraria nessa lista para você? Entraria, claro. Entraria, né? Sim, entraria. O Ryan entraria, por exemplo, né? Tá indo super bem. Estevão, não tem nem o que falar, né? João Pedro. Mas o Estevão acho que já está na mira do esse já vai, certamente. Né? O Endrick está voando lá. Verdade. O Endrick também, vamos combinar, né? O Real Madrid é um time campeão em queimar jogador. Nunca, ele compete com o Barcelona, né? Como queima jogador, né? O rapaz é um talento, mas entra ele naquela condição, no meio daquelas estrelas todas, tem uma estrela que é difícil de lidar, que é o Mbappé, um cara com ego gigante, dos grandes egos do futebol contemporâneo. Um jogador esplendoroso, esplêndido, mas com um ego gigante. Ele e Neymar tiveram problemas, né? Tiveram. Tanto é que o Neymar saiu do Paris Saint-Germain, né? Com o Luiz Henrique quando chegou. O Luiz Henrique, quando chegou, falou: você não vai jogar comigo, né? Mandou esse recado, né? Ele foi parar na Arábia Saudita. Né? Bom, vamos pegar as baquetas? Vamos lá. Cara, alguns assuntos para a gente abordar aqui. Você falou do Pop 3, o Jorge esteve com a gente aqui, falou da química que vocês têm, né? Sim. Você, Portugal, ele. Mas eu queria... Aí uma curiosidade minha, porque eu estava naquele show da Barra da Tijuca, que é da Barra da Tijuca, do Reencontro do Titãs. E assim, pra gente ali no público, era uma catarse. Era um momento de todo mundo se abraçar, porque parecia que cada um ali fazia parte da banda. Cada um ali na plateia estava se sentindo como um cara dos Titãs. Como é que foi para vocês no backstage ali, esse reencontro, né? E com a casa lotada, completamente lotada? Sim. Então, acho que um dos fatores que garantiu o êxito dessa turnê é o fato da gente chegar com a formação chamada clássica, né? O Marcelo não estava presente fisicamente, estava espiritualmente. Mas nos reunimos, não tocava com o Arnaldo há muito tempo, não tocava com o Nando há muito tempo, nos reunimos, né? Chamamos o Liminha para fazer a parte do Marcelo, Liminha que trabalhou em alguns dos nossos discos mais importantes. Então, assim, de certa forma, a gente se garantiu
no resgate de uma coisa que poderia não ter dado certo, mas deu muito certo, que é o resgate da nossa química. E como futebol, isso não tem garantia de nada, né? Um grupo que jogava, que tocava junto nos anos 80, que se dava super bem, e com o passar da vida, cada um foi tendo suas aspirações, suas mudanças de projeto artístico, natural que isso aconteça numa banda que foi formada no colégio, isso é super natural, né? Que ao longo da carreira, cada um vai tomando seu rumo. Isso é natural que aconteceu. Hoje estão lá Tony, Branco e Brito, né? Mas no começo os Titãs eram 9. O Ciro Pessoa, que já não está entre nós, saiu antes da banda assinar contrato com a Warner em 1984. Depois seguiram em uma banda de 8, como o Octeto, né? Enfim, quando a gente se reuniu ali, não havia garantia nada de que a nossa química seria resgatada, mas para nossa sorte, ela foi. Quando a gente se reuniu na primeira vez, fisicamente, para discutir o repertório, não era nem ensaio. Isso aconteceu. As nossas reuniões foram online, a gente alinhou como seria a turnê, seriam alguma coisa perto de 10 shows, vamos fazer shows em arenas grandes, isso era o desejo da produtora, com as melhores condições possíveis, tecnicamente falando. Mas quando a gente se reúne em São Paulo, lá no motel, para debater o repertório, eu até tenho isso filmado, assim. A gente se juntou, e isso era uma coisa típica dos Titãs, todos falarem ao mesmo tempo. Típico. E de alguma forma isso funcionava. Então, todo mundo falando, todo mundo ao mesmo tempo agora falando. Teve um momento assim que eu pensei, se eu tentar falar o que eu acho, vai ser só mais um falando aqui o que acha e não vai adiantar nada, porque está todo mundo falando e nem todo mundo está se ouvindo, mas de alguma forma acontece alguma coisa. Eu saquei o celular e filmei. Fiz um vídeo e guardei para o futuro. Falei, isso eu vou guardar da nossa primeira reunião. E curioso que é assim, a gente resgatou uma espécie de química quase que colegial, Bruno. A forma de falar, de rir, de contar piada, de fazer críticas assim, daquela época. Não havia nenhuma garantia que a gente teria isso depois de tanto tempo. Mas, por alguma razão que eu não sei explicar, tem. E quando a gente se juntou, juntou uma coisa que a gente apelidou de liga. Quando a gente se juntava, a liga se formava. A liga não tem nem nome, é só liga. A liga se formava. O que é isso? Um vocabulário próprio, uma cumplicidade de ideias, um alinhamento artístico de ideias musicais, políticas e artísticas. Esse alinhamento estava preservado. E isso resultava no quê? Na nossa música, em brincadeiras, como tu falando. A gente era capaz de, numa reunião com a gravadora, falar coisas entre nós que a gravadora não sabia exatamente do que a gente estava falando, sabia que a gente estava criticando, mas nem quem. Que a gente tinha apelidos para as pessoas, palavras trocadas assim que a gente sabia era crítica, era elogio, e que ninguém sabia. Um vocabulário titânico, e que era muito engraçado e divertido, né? Coisas de quê? De bandas que se formam no colégio. Mais do que piada interna, vocabulário interno. Isso, a gente resgatou essa atmosfera e acho que também uma outra coisa que foi um acerto, além de nós estarmos juntos de forma igualitária, foi assim, o repertório. Isso, inclusive, foi uma coisa que o Nando insistiu desde o começo. Ele dizia, olha, estamos aqui nós 7 e o Marcelo está espiritualmente. O Arnaldo saiu em 1992. Eu acho que o certo seria a gente tocar o repertório da fase na qual o Arnaldo foi integrante da banda. Surgiram alguns protestos ali, mas depois com o Arnaldo a gente fez muita coisa legal, então a gente também achou um ponto de equilíbrio. Mas assim, eu arrisco a dizer que 80% do repertório do show que você viu era dessa fase, de 1984 a 1992. 10 anos, são os 10 anos que o Arnaldo fez parte, né? E com mais alguma coisa que fizemos depois, que fez muito sucesso, ou até mais do que os anos 80. Mas isso garantiu uma unidade de repertório, estética e de discurso, e de canções que a gente escreveu nos anos 80, que continuam absolutamente atuais. E a gente, quando escreveu, jamais pensou que letras que a gente estava escrevendo naquele momento, em 1985, 86, fala, isso aqui mais parece uma brincadeira, parece mais música para criança, né? Mas gravamos e a coisa foi indo, a vida foi indo de uma tal forma que hoje, 40 anos depois, aquilo se mantém atual, em forma de crítica. Jamais pensaríamos que uma crítica tão básica, quase que inocente, a uma estrutura, a um ato, a alguma coisa em si,
chegaria 40 anos depois tão atual. Então, isso garante, acho que o repertório garantiu isso que você está falando, a cumplicidade com a plateia. Nós fomos em cima dos arranjos originais também, para que pudesse oferecer para as pessoas um termo que hoje se usa muito, que é uma experiência de estar ali com os Titãs, tocando e resgatando, mesmo depois da idade, né, momentos assim de brilho da nossa trajetória. Isso quer dizer momentos do nosso repertório, não necessariamente sucessos apenas, mas músicas assim que dentro do disco, dentro do contexto de um álbum, e nós somos a geração do álbum, né? Não é a geração do single, embora o rádio goste disso, a música de trabalho, o single, mas nós sempre fomos uma banda de álbum, né? Paralamas, Legião, Barão Vermelho, Engenheiros do Havaí, quem mais? Capital Inicial, bandas de álbuns, né? Enfim, Ira, por exemplo, Sim. também, né? Enfim, Marina, gente que construiu o rock brasileiro, né? Barão, como falei aqui, Rita Lee, Mutantes, Novos Baianos, álbuns, entendeu? Obra conceitual. Nós somos dessa geração, então a gente pôde, através da escolha de repertório, foi um debate muito engraçado, assim, isso filmado, e daquela reunião, a primeira que fizemos, já saiu uma lista para o show, né? E eu, sinceramente, eu estava muito cético. Eu falei, gente, como é que uma lista feita numa reunião, que espécie de caos, vai vingar? Acredite se quiser. Vingou. Foi a gente fez pouquíssimas mudanças de ordem ali naquela lista. Pouquíssimas. A gente acrescentou músicas depois. Mas a lista base, assim, o show no final da turnê tinha mais ou menos 35 ou 36 músicas. As 30 já saíram dessa reunião quase que na ordem. E isso demonstrou, na minha opinião, assim, que a gente, apesar do tempo, a gente não mantém, cada um no seu trabalho paralelo, mantém uma sintonia intelectual muito rara. Isso é muito raro nas artes em geral, no trabalho, entendeu? Colegas que você trabalhou anos atrás na Rádio Transamérica, seja onde for, você encontrou, não necessariamente estão alinhados, né? Ou no futebol, ou na música. No nosso caso, a gente estava 100% alinhado. Assim, acho que isso resultou na música que você viu. Foi um absurdo. Quantas vezes vocês entraram no estúdio, claro, para ensaiar para esses shows ou não? Sim. Quantas vezes? Quantos ensaios? Não foram muitos, não. Foram 5 ensaios aqui no Rio de Janeiro, que só estavam Nando, Tony, Liminha e eu, ensaios que a gente chamava de base, que é a base da banda, 2 guitarras e baixo e bateria. Para quando chegasse em São Paulo, a gente já está com a base na mão e não ficar exercitando ali. Não é perder tempo, mas assim, a gente entendeu que, enquanto instrumentista, você já tinha que chegar pronto para os cantores, né? Quando chegassem os cantores. Mas não fizemos muitos ensaios, não fizemos os ensaios que foram possíveis no cruzamento de agendas. A gente fez, eu penso, em São Paulo, 5 ensaios no Rio de Janeiro. Em São Paulo, mais uns 9. O que com a dá, banda toda? Com a banda toda, com tudo. Com a banda toda e toda a estrutura que a gente precisava levar para o palco, com todos os técnicos, roads, enfim. Né? Eu me preparei também muito antes para essa turnê. Eu ensaiei sozinho muito tempo. Quando a gente começou a bater o martelo do repertório, assim, eu me preparei. Toquei sozinho em casa com as gravações que nós tínhamos concordado em revisitar, né? Então, quando cheguei para esse primeiro ensaio no Nas Nuvens, eu já tinha rodado o nosso repertório. Fizemos os ensaios, gravamos, checamos se estava tudo ok, ajustamos. Quando chegamos em São Paulo, a gente gravava os ensaios e discutia meio assim, ó, está bom, isso não está parecido com 1986, não está parecido, precisa estar parecido, não precisa, as discussões. Não ensaiamos tanto, mas acredito que ensaiamos o suficiente para chegar aqui no Rio, em abril de 2023, 24. Eu não me recordo a data. Abril de 2024, quando estreou a turnê. Abril de 2024. Chegamos assim, quase que 100%, mas no melhor estilo brasileiro, de novo lembrando futebol, vai estrear no Campeonato Brasileiro, mas não está 100% ainda. Precisa de treino, né? E tem coisas que só o treino não resolve. Você tem que jogar. Então a gente... Treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. Então, quando a gente chegou para estrear aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca... Genesse Arena, agora Genesse Arena, agora é Farmácia Arena. A gente estava ensaiado, mas a gente não estava completamente preparado. Assim. Eu não estava. Assim, né? E não tinha jeito. A gente já sabia. Falou, olha,
tem coisas que a gente só vai perceber no show, não adianta ensaiar, entendeu? Por mais que a gente insista, né? Mas acho que o nosso preparo, insisto nisso, a nossa sintonia era tamanha que acho que isso superou qualquer tipo de falha menor que tinha de roteiro, essa música é melhor antes daquela, ou qualquer intimidade que a gente ia ter na frente do público no palco, né? E também a nossa surpresa de ver as pessoas tão engajadas. Quando a gente viu o engajamento... Eu ia te fazer essa pergunta. Surpreendeu ver porque aquilo era grande pra cacete. Estava lotado, né? Foi. Não, vendeu tudo. Os shows no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras capitais assim foram esgotados. Esgotaram rapidamente. Então, aqui no Rio de Janeiro, foi tão impactante essa estreia, e depois quando a gente voltou, que tinha uma cumplicidade com o público. E os Titãs sempre tiveram um histórico com o público do Rio de Janeiro muito forte. Alguns dos nossos grandes shows foram aqui no Rio. Por exemplo, segundo Rock in Rio. Hollywood Rock, começou aqui no Rio. 86, o show do Cabeça Dinossauro no Teatro Carlos Gomes. Então foram shows assim... Emblemáticos. Emblemáticos na nossa carreira. Canecão. O lançamento do disco Black Blonde foi no Canecão. Né? Foram 2 semanas, se eu não me engano. A gravação do acústico foi no Rio de Janeiro, não foi em São Paulo. Apesar de sermos uma banda de São Paulo, de paulistanos, né? Com exceção do Brito, que é carioca, mas morava em São Paulo desde sempre. A banda essencialmente paulistana tem um caso assim de amor com o Rio de Janeiro muito forte, com o público do Rio de Janeiro. E isso voltou, foi resgatado, recuperado quando a gente fez esse show. Você viu. Charles, você falou do Titãs, muita coisa que foi feita lá atrás. Antes eu queria saber como é que foi para você revisitar tudo isso. Você falou que depois que bateu o martelo de parte do repertório ali, você chegou em casa, colocou a gravação original e tal. A tua memória ainda estava viva com esse trabalho, você teve que fazer realmente assim, voltar no tempo para resgatar tudo isso? Foi resultado de muita prática, porque ao escolher o repertório gravado de 84 a 92, né? A banda começou em 1982, mas gravou de 84 para frente. Nós éramos muito jovens, né, quando gravamos algumas músicas assim. Então, o jeito de tocar, a maneira a abordagem em cima do instrumento. Eu acho que eu sou um baterista melhor depois de mais velho, mas assim, quando era muito jovem, é que nem o futebol. Você tem certas habilidades que depois que você é mais velho, você tem mais noção do campo, assim, mas você não é capaz de fazer aquele drible ou dar aquele pique de 50 metros, assim. É da idade, é da nossa vida, né? Então, assim, eu falei, bom, para tocar os arranjos exatamente como eu tocava, o que eu tenho que fazer? Vou passar por uma preparação. Então, passei por essa preparação sozinho, praticando, tocando, ouvindo o que eu tinha feito na época, lembrando, fazendo manobras que há muito na bateria, que eu muito tempo não fazia. Foi assim, tive a ajuda de muita gente, a ajuda de professores os quais faziam o meu treinamento, treino todo dia, né? O treino é malhação, né? É ir para academia e malhar, basicamente isso. Então fazia uma aula que chama-se Localizada, é um tema até dos anos 80. Isso é uma aula muito boa. Então os professores me ajudaram, fui para uma nutricionista, passei por uma reprogramação alimentar. Eu fui tratado assim como atleta por esses profissionais. Olha, você vai estrear em abril, tá? Estamos em outubro. Vamos fazer uma agenda nesse intervalo, como é que você tem que se preparar para a Copa do Mundo. Foi mais ou menos isso. Então, quais são as restrições alimentares que eu vou encarar? Nada demais, assim. Reduz drasticamente açúcar, álcool quase nada, corta glúten, coisas que assim, no nosso dia a dia, tu não fala, mas, pô, que coisa chata, ficou chato. Não, é só um outro jeito de você se alimentar. Eu fiquei muito saudável, emagreci. Eu nunca tive problemas de peso, mas diante dessa programação da minha nutricionista, uma das melhores aqui do Rio de Janeiro, a Patrícia, assim, foi uma reeducação alimentar. Isso passou. Então, além disso, era bateria todo dia. Então, de manhã, academia, almoçar, à tarde, bateria. 2 horas no mínimo de treino. Treinando o repertório, do começo ao fim. Quando eu cheguei em janeiro, eu estava assim, modéstia à parte, eu estava assim, pronto para estrear. Sozinho, mas falta prática em grupo, né? Aí eu descubro que eu tenho hérnia. Eita. Hérnia, uma hérnia inguinal. Desculpo, vou ao médico,
faço o exame e falo, olha, você não tem só uma hérnia inguinal, você tem uma hérnia femoral, que pouca gente conhece. É uma hérnia dentro das nossas vísceras, que se ela encarcerar, você está encrencado. Você tem que correr, senão você morre. Acidentalmente descobri essa hérnia. Então, operei 2 hérnias em fevereiro. Então, olha que coisa estranha. Eu estava, assim, preparado para estrear no Brasileirão. Descubro que tenho uma lesão. Paro de jogar, paro de treinar para me recuperar. Foi 1 mês parado. E quando eu volto, já volto para os ensaios em São Paulo. Então, assim, eu tive que dar um duplo carpado. Falei, mas como é que eu recupero tudo? A sorte é que o nosso corpo tem uma memória celular. Assim, o corpo, de fato, é fantástico. Assim. O músculo tem memória. Então, apesar da cirurgia que eu fiz, uma cirurgia simples, mas que me colocou no estaleiro 1 mês. Eu fiquei 1 mês sem poder tocar bateria. Em fevereiro. Os ensaios começam em março e a estreia no final de abril. Eu fui para São Paulo, sim, com recomendações médicas. Pega leve. Falei, mas, cara, Titãs, não tem como pegar leve. Pegar leve com Titãs Não tem. É marca da banda, né? É intensidade, né? Não, mas eu comecei devagar e aos poucos eu fui melhorando, fui aumentando. Então eu me preparei bastante, assim, e acho que, modéstia à parte, eu consegui cumprir nessa turnê o objetivo que eu tinha me proposto. Assim, ninguém cobrou nada, eu me cobrei. Falei, eu preciso entregar aquilo que as pessoas esperam do baterista, né? Aquilo que eles viram em 86, 87, 88, ou recentemente, enquanto estive. Eu fiquei nos Titãs até 2010. Né? Então, quem era esse cara que ficou 25 anos ali tocando? Os seus irmãos, praticamente. Né? Eu tenho que... É isso que eu preciso apresentar, né? E acho que apresentei. Sobre o trabalho atemporal, né? Década de 80, 90, enfim, você fala, pô, coisas tão antigas e estão tão atuais hoje em dia. Sim. Eu queria até pegar um paralelo, a gente está com um trabalho lá na Rádio Mix, onde a gente entrevista músicos, enfim. Recentemente foram lá Dead Fish, o Rodrigo do Dead Fish, Sim. a galera do Black Pantera, Sim. que são bandas que já têm uma proposta política muito evidente, Sim. né? E foi a Fernanda Abreu, que ela assume uma postura política muito clara. Sim. E aí eu te pergunto, o Titãs teve isso no show, inclusive com protestos políticos ao ex-presidente, enfim. Sim. Isso acaba causando também reações de vários lados, ou de 2 lados. Como é que é isso para você? Porque é uma coisa que hoje está muito evidente. A gente teve... Você falou do Ira, sua ex-banda, né? O Nazi também com uma postura muito clara sobre isso, discutindo a distância com Roger Moreira. Como é que você faz a leitura desses momentos de artistas se posicionando e tem gente que prefere, de repente, ter uma postura mais neutra para não se complicar? Sim. Acho que todos nós temos os nossos direitos. Os que querem se posicionar, tudo certo. E os que não se sentem confortável, também tudo certo para mim, né? Isso vem acontecendo há muito tempo, isso que você falou, assim, de alguém se posicionar politicamente e provocar protestos do lado que se sentiu incomodado. Me lembro de estar no show do Roger Waters, aqui no Rio de Janeiro, na última vez que ele esteve aqui, um show fantástico, foi no Maracanã. Sim, eu fui. Você estava lá? Tava. Choveu, inclusive, no show, né? E a estrutura dele era tão boa que choveu muito e não aconteceu nada de ruim no show. A estrutura funcionou como deveria funcionar. Foi um show fantástico. Eu me lembro, assim, de brigas durante o show. Eu estava num setor, na hora que ele começou a criticar o presidente dos Estados Unidos, né, que agora está no 2º mandato, as pessoas começaram a discutir e teve famílias que quase saíram no braço. Algumas famílias tiveram que ir embora, as suas esposas levaram seus maridos embora porque os caras se recusavam a assistir o show perto de uma outra pessoa. Aí eu penso, bom, a pessoa que vai no show do Roger Waters, o histórico dele, um artista do Pink Floyd, uma banda que critica o capitalismo e todas as mazelas da vida moderna desde os anos 70. Sim. Tem um disco chamado The Wall, A Parede, e a crítica ferrenha ao sistema educacional do Reino Unido, muito rígido, né? Esse filme foi, na época quando eu assisti, foi duro de engolir, o filme The Wall, né? Saí do cinema perturbado. Bom, então assim, você vai a um show da Fernanda Abreu, então você, de certa forma, você já sabe quem é a Fernanda Abreu e quais são as posturas políticas dela. Agora, se você não gostou,
Então, por que você vai ao show da Fernanda Abreu? Se você não gosta do que ela fala politicamente, né, você pode gostar da música dela. E se você for no show, você já está preparado. Então, assim, eu não consigo entender como algumas pessoas foram ao show do Roger Waters, foram ao show dos Titãs. Isso aconteceu com a gente, em várias capitais do Brasil. Quando a gente tocava uma música chamada Nome aos Bois, que é uma música que a gente fizemos uma lista de pessoas que a gente não gostava. Basicamente, eu vou ficar por aí. Pessoas que os Titãs não gostam. Sim. Tá? E a gente incluiu o nome do ex-presidente, né, ali. Né? E tem gente que se sentiu extremamente ofendida. Agora, é interessante pela seguinte razão. Essa música, chama-se Nome aos Bois, esse título ele indica que é uma crítica. Mas a letra são nomes, não tem verbo, não tem nada. São apenas nomes, substantivos. Né? Então, assim, a interpretação é sua. Se você se sentiu incomodado perto daqueles, algum problema tem. Essa música foi polêmica na nossa turnê, nós mantivemos o repertório, né? O Nando que cantava, e em alguns lugares o ambiente ficou muito esquisito. Eu prefiro não citar as cidades aqui para não inflamar mais o nosso programa aqui, né? Mas em algumas capitais do Brasil onde a gente tocou essa música, cantou essa música, teve muita gente incomodada que começou a xingar os Titãs, assim, foi, de certa forma. Aí eu pensei da mesma forma como eu pensei no show do Roger Waters. Né? Vem cá, você conhece a nossa obra, né? Olha o que a gente está falando. E a gente nunca também foi partidário no sentido assim. A gente adotou posturas políticas ao longo da nossa história, mas os Titãs nunca foram partidários disso ou daquilo. A gente lá no começo, a gente apoiou alguns candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas depois vimos que isso não era muito legal, que a gente não se sentiu confortável, combinamos entre nós. Olha só, não vamos mais apoiar candidatos diretamente. Apoiamos se um de nós, né? Enquanto grupo, se um ou outro quiser, sinta-se à vontade. Mas enquanto instituição, Titãs, uma instituição, um grupo, é melhor a gente não fazer isso. E não fizemos, né? Mas assim, de qualquer forma, a gente sempre se colocou a favor de valores humanistas, né? Então, direitos iguais para todo mundo, contra o racismo, contra todos os tipos de preconceito. A gente tem essa postura desde sempre, né? E principalmente garantia de liberdade de discurso. Só que chegamos num ponto que a polarização chegou num ponto que não existe mais debate em alguns casos. Né? Alguns argumentos que chegam, você não consegue nem debater, porque aquilo não é para ser debatido, aquilo é tido e visto como uma verdade, né? Nesses tempos de pós-verdade. Então, assim, como você falou, artistas que têm uma postura política, Black Pantera, adoro Black Pantera, quero deixar isso, acho uma das bandas de rock mais relevantes dessa o que a gente pode chamar de nova geração. Né? Dead Fish, adoro, imagina, sou companheiro de geração de Fernanda Abreu, adoro o trabalho dela, assim, somos amigos. Assim, Então, acho que eu vejo que compartilho, me identifico com essas posturas todas, e dentro dos Titãs a gente sempre procurou defender isso que eu falei aqui, valores humanistas, igualdade em todos os sentidos e liberdade de discurso. O Rodrigo, né, do Black Pantera, ele falou comigo, falou, cara, assim, Black Pantera é muito claro, até no nome. Sim. Né? Sim. Até no nome. E assim, a gente não esconde nos shows o nosso posicionamento político. Eles são corajosos. E eles dizem que eles têm pessoas questionando, dizendo o seguinte: se limitem a cantar, não falem de política. É meio insano isso, né, ô Charles? É meio louco isso, né? Mas olha, em tempos de pós-verdade, o que esse termo significa a gente sabe, né? A pessoa diz alguma coisa e aquilo passa a ser a verdade. Independentemente se é verdade ou não, aquilo passa a ser a verdade pela posição que ela ocupa, pela relevância política ou cultural que ela tem. A pessoa diz uma coisa e aquilo passa a ser a verdade para muita gente. É a pós-verdade. Em tempos de pós-verdade, as maluquices afloram, né? E crescem. Né? Esse é um cenário, é um terreno fértil para maluquices de todo tipo acontecerem, como essa. Cante, não fale de política. Numa banda chamada Black Pantera, né? Com as letras que tem, letras excelentes, inclusive. É a mesma coisa que chegar para grandes nomes do rock and roll ou da MPB e falar, não critique o governo, não fale sobre preconceitos, não fale sobre direitos humanos. Mas como? O trabalho todo da pessoa está apoiado nisso.
Né? Para chegar para um Caetano, para um Chico e, né? Vai falar, não discutam a vida brasileira. Imagina, toda a obra deles é baseada nisso, não só em política, mas na vida brasileira, um pensamento sobre o Brasil, né? Sobretudo de Caetano e Chico e Gil também, e Alceu Valença, Tom Zé, Djavan, Edu Lobo, Marcos Valle, todos esses craques, Joyce, da música brasileira, Maria Bethânia, uma pessoa que faz questão de, nos shows dela, ganhou o Grammy, inclusive, com Caetano, né? Faz questão de enaltecer a poesia brasileira, poesia. Declama poesia o tempo todo, defensora da poesia, da literatura brasileira. Essas pessoas são grandes pensadores do Brasil. É a mesma coisa que chegar para eles e falar, olha, esqueça isso, fale, só cante. Né? Não, então tem muita maluquice aí de épocas para cá, do surgimento da internet e das redes sociais como elas estão hoje, em alguns ambientes muito tóxicos, né? A gente sabe disso. Verdade. Agora, cabe a nós também, acho que, relevar e criticar. Não acho que a gente tem que jogar o jogo de certas plataformas. Também acho que não. Acho que não. Eu não entro nessa. Mas cabe a nós, se há um debate a ser feito, acho que aí o debate eu topo. Agora, em alguns lugares, não adianta debater, porque ali não é um debate. Né? O que eu falo é a verdade. Se você não pensa igual a mim, você é meu inimigo. Eu não acredito nisso. Assim, não acredito, não compro essa ideia. Charles, Pop 3. Cara, reunião de 3 bandas, na minha opinião, completamente diferentes, né? Sim. Titãs. 3 caras diferentes. O Jorge eu conheço muito de perto, né? O Portugal ainda não tive esse privilégio. Mas, assim, Skank, Titãs e Kid são 3 bandas que, apesar de serem do rock nacional, têm propostas diferentes. Como é que é essa união? É uma união muito interessante, porque eu sempre fui fã das 2 bandas, né? Kid, banda da mesma geração que os Titãs, e o Skank, uma geração que veio depois, né? E com uma carreira brilhante na música, no pop rock nacional, a mesma coisa do Kid. E sempre gostei de tocar músicas de outras bandas, o que nos Titãs não era possível, porque nós éramos uma banda autoral, né? E os Titãs não gostavam muito de tocar músicas de outros compositores, isso era uma coisa da banda. E minha carreira como baterista sempre foi pautada, até porque o baterista aprende a tocar música dos outros. O baterista, normalmente, os bateristas são mais músicos que acompanham compositores. Os bateristas compõem, mas compõem menos. Se você for ver, tem muito menos baterista-compositor do que guitarrista-compositor, violonista-compositor. É um instrumento diferente, um instrumento de acompanhamento, um instrumento que você não dá para... No instrumento você não consegue tocar uma harmonia na bateria. Você pode até afinar os seus tambores, a gente faz isso, a gente afina os tambores dentro de um certo contexto musical. Mas não dá para comparar com os instrumentos de harmonia, né? Teclas e cordas e sopros, não dá. Então, o baterista aprende a tocar músicas de outros e algumas suas. Se o baterista for compositor, tem muitos bateristas que são compositores. Robertinho Silva, por exemplo, compositor, compõe as suas músicas, enfim. Ringo Starr, sim. Outro, né? Stuart Copeland, esse sim, esse é um ponto fora da curva, ex-baterista do Police, um baita compositor. Mas você aprende a tocar músicas de outros, então isso faz parte do meu DNA, do meu prazer como baterista. Tocar músicas de outros, que acontece no Pop 3, de tocar músicas do Kid de Abelha que eu ouvi ao longo da minha vida e músicas do Skank que eu também ouvi ao longo da minha carreira. O que é legal, por exemplo, de vir o Skank, que era basicamente uma banda que tinha muito reggae, tinha muito ska, que são ritmos que os Titãs gostavam, e a gente tinha também dentro dos Titãs. Então, são gêneros da música caribenha, no caso jamaicana, que eu gosto e me identifico. Então, tá tudo certo, né? E no caso do Kid de Abelha, é uma banda de pop rock, assim, e tem músicas muito refinadas do ponto de vista harmônico, e sempre gostei do Kid de Abelha, né? E sempre gostei do instrumento saxofone. No Sete Cabeças, outro projeto que eu tenho, tem uma saxofonista, que é a Daniela Spielmann, extraordinária. Sempre gostei do instrumento saxofone, que no começo do rock and roll, o saxofone fazia parte das bandas. Né? Bill Haley and His Comets tinha saxofone. E outros. Joey Cocker. Com o passar do tempo, com as mudanças culturais, o rock foi sendo reduzido a quintetos, power trios e quartetos. Né? Black Sabbath, quarteto. Deep Purple, quinteto. Led Zeppelin, quarteto, Cream, trio,
The Police, trio, por aí vai, né? E o saxofone e os outros instrumentos foram jogados fora. O que eu acho uma pena isso. E o que eu acho legal exatamente desse projeto, além do repertório, é ter um instrumento como o saxofone do Jorge Israel ali, solando, fazendo harmonias, assim, eu acho musicalmente, acho rico isso. Então, além de estar revisitando repertórios que eu sempre gostei de ouvir, agora eu estou tocando, tenho o prazer de estar ao lado de duas pessoas que eu conheço muito bem, né? O Henrique Portugal, fiz programas de rádio com ele, cruzeirense, fiz programas de rádio, na Rádio Globo com ele, inclusive. Participando de um projeto que era comentar os jogos da Copa do Brasil ao vivo, e um deles passou no cinema, o final da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians perdeu para o Cruzeiro. Os comentaristas eram eu e Henrique, passando no cinema. Dá para acreditar nisso? Passando no cinema essa final. De vez em quando acontece isso, né? A final está no cinema. Então, assim, somos pessoas muito diferentes, o Henrique Mineiro, o Jorge Israel daqui, eu paulistano, mas, assim, eu acho que tem um complemento, assim, entendeu? O Jorge falou, a química entre vocês é muito grande, né? É complementar, assim, é interessante, porque o Jorge, ele é uma pessoa muito interessante, assim, trabalhar com ele. Ele é muito carismático, muito rápido, com um humor carioca, aquele humor carioca que é quase corrosivo, você sabe muito bem, né? Com muita ironia. Mas o Jorge é rápido? No humor? Muito rápido. Nas situações assim, shows corporativos que a gente faz bastante, né? É um mercado que a gente está indo muito bem. Assim, às vezes o show corporativo, a pessoa está ali para confraternizar, para ficar mais relaxado. Ele não é necessariamente o seu fã. Então, tem situações que a gente entra no palco e não necessariamente as pessoas estão afim de ver você, mas a pessoa da empresa que nos contratou acha que a gente é uma boa atração para aquele evento. Então, de certa forma, você tem que conquistar o público. E ele tem essa leitura, né? Não é o seu público. Então, depende de algumas intervenções rápidas. Isso o Jorge é craque em quebrar esse gelo. Várias vezes a gente chegou num lugar assim, a gente já percebe. O clima não está hostil, mas não está fácil. Ele quebra o gelo fácil, assim, então muito rápido, com brincadeiras, chama as pessoas para perto. Assim. Então, o Jorge é ótimo para isso. O Henrique Portugal, cara muito pragmático, muito disciplinado, assim, do ponto de vista musical. Agora, no Skank ele era o tecladista e cantava ocasionalmente, agora ele é o cantor da banda, um dos cantores. A mesma coisa com o Jorge. Os dois que cantavam ocasionalmente em suas bandas são cantores agora. Sim. Então, ser frontman é uma coisa muito difícil, não é fácil. E aí o cara investiu, continua investindo nisso, que é um outro talento a ser desenvolvido. E é o tecladista também, né? Não tem horas assim, ele procura o lugar. Peraí, nessa música, o que precisa falar mais? O tecladista ou o cantor? Como é que eu equilibro isso, né? É uma descoberta nossa, assim. Essa é uma obra em progresso, né? O Pop 3. Mas eles até sugeriram que eu cantasse. Eu falei, gente, eu não vou... O Jorge falou isso aqui. Eu até sugeriu, por que você não canta uma música do Ira? Assim? Eu cheguei a cantar no Ira uma época, assim. Quando o Nas se acidentou e precisava de um outro vocal, eu consegui tocar bateria e cantar, mas é uma coisa extremamente difícil, dependendo da música, né? Eu falei, Jorge, eu fiz isso há 50 anos atrás, quase. Talvez eu faça isso, mas se fizer, eu vou ter que me preparar bastante, porque eu não vou fazer mal feito, né? Entrar no palco e cantar meio assim, vamos ver no que dá. Isso eu não faria, né? Mas é uma coisa muito divertida, porque a gente, nesses shows corporativos, com essa situação assim, de quebrar gelo, a gente passa por muita situação inusitada, assim, e algumas assim, engraçadas e divertidas, né? Assim, por exemplo, para quebrar o gelo, né? E esses encontros de empresas corporativos que tem o show, eu entendo, às vezes a pessoa trabalhou o ano todo. Ali, quando se encontra, como é que ele vai confraternizar, relaxar e se divertir? Às vezes a pessoa precisa de um estímulo. Então o Jorge desce do palco e vai tocar do lado das pessoas, saxofone, e dá uma quebrada de gelo. E isso funciona, ele sabe como fazer isso, né? Então, assim, um cara muito engraçado, muito carismático. E o Henrique leva tão a sério, assim. Então, ele é o outro lado, assim. Agora, quando o Henrique pega no microfone, assim, você já sabe. O cara, assim, tá levando aquilo de uma certa forma e tá entregando um vocal e um vocalista que no Skank nunca ninguém tinha visto. E que está acontecendo agora. Estava escondido, né? No Pop 3 e nos projetos paralelos dele. Que legal. Aqui, e o outro projeto, Sete Cabeças, que, na minha opinião, dentro desse projeto tem um dos maiores talentos
da música, que é a Adriana. Sou Rock fã do da Rock Adriana. do Rio, né? Rio de Janeiro. Ela é sensacional, essa menina tem... Sim. Fora o carisma, né? Esse é um outro projeto também bem interessante. Vi um show de vocês, nunca sei se é Maguja ou Manuche. É uma casa ali Manuche, né? Show maravilhoso também. Sim. Então, esse projeto, ele é o nosso desejo, né, de resgatar os bons momentos dos discos acústicos. Foi uma fase muito produtiva, eu diria positiva, instigante, essa fase da MTV dos acústicos que foram gravados basicamente para o programa de televisão que a MTV exibia. Esse projeto é muito interessante. Muita gente via como caça-níquel. Eu não vejo dessa forma, né? Até porque não tem garantia de nada. Mas, assim, basicamente, os acústicos, você sabe, era uma seleção de repertório do que você tinha de melhor, com algumas outras coisas diferentes, caso você quisesse, numa sonoridade mais palatável, mais acessível. No caso dos Titãs, foi um desafio, porque a gente sempre foi uma banda barulhenta, né? Tinha momentos de ternura, sempre teve, mas tinha momentos de gritaria, de barulho mesmo, né? E o acústico foi um desafio para a gente, assim, passar para aquele formato, com outros músicos, inclusive, na banda, né? O formato de rearranjar as nossas músicas e tocá-las de uma forma que fossem com arranjos que não perdessem a intensidade, né? Que não perdessem a alma, mas com uma sonoridade mais acessível. Desplugando, tirando guitarra, tirando válvula, tirando amplificador, passando para o violão. Basicamente é isso que o acústico era, né? Em todas as instâncias. Nosso projeto foi tão legal, nossa turnê durou 2 anos. Eu tinha saudade desses tempos, porque toquei com músicos fantásticos aqui do Rio de Janeiro. A gente ia para a estrada com uma mini orquestra de rock, né? Então, passou um tempo, depois da pandemia, eu pensei, o que seria legal fazer depois de tudo que a gente viveu nessa pandemia, que foi tão difícil para todos nós. E pensei nessa saudade que eu tinha. E se a gente resgatar alguns dos momentos mais legais de alguns acústicos? Chamei Luiz Brasil, que é o cara ideal para essa situação, um guitarrista que tocou com Caetano, com Gal Costa, com Moraes Moreira e com a Cássia Eller. Ele foi o diretor do acústico de Cássia Eller. Ele topou essa parceria, e aí chamamos outros músicos que a gente já tinha trabalhado, né? A Adriana não tínhamos trabalhado, mas ela foi nos indicada por um grande amigo nosso, Felipe Rodarte, e se encaixou como uma luva desse projeto para cantar com autoridade Titãs, Rita Lee e Cássia Eller. Não é fácil, né? 3 artistas muito diferentes. Total. Né? E ela, assim, além de ser uma exímia guitarrista, né, assumiu os vocais e a linha de frente, assim, como cantora, e gosta disso. De ela não tem se uma preocupar, presença, né? de não se preocupar com a guitarra. E é uma banda, chama-se 7 Cabeças, porque somos 7 músicos. Pedro Precisa no baixo e no vocal, Cristina Caffarelli no violão, no vocal e nos teclados, Daniela Spillman, saxofone e flauta, e Felipe Pacheco Ventura, violino, guitarra e vocais. Então, é uma mini orquestra de rock para tentar chegar perto daquele sabor que eram os acústicos daquela época. É o mínimo possível. Essa é uma banda com o menor tamanho possível para tentar reproduzir mais ou menos essas sonoridades que eu estou falando desses discos aqui. E é um projeto que já tem 3 anos, né? E a gente procura viajar, procura sair do Rio de Janeiro, uma banda grande. É difícil uma banda grande sair do Rio de Janeiro, muito difícil. Do jeito que está o show business no Brasil, muito difícil, né? E a gente faz o que pode, assim, mas temos tido assim uma agenda legal, assim, e quem gosta, assim, elogia, gosta bastante do som que a gente produz, né? E são músicos, assim, alguns dos melhores músicos do Rio de Janeiro, o caso da Daniela Spillman, né? Até do Luiz Brasil, assim, músicos de nível Série A, Premium, Premier League, entendeu? Assim, alguns dos melhores músicos com os quais já toquei, né? Então, assim, é um trabalho que feito com muito carinho, muita competência. Charles, eu já estou quase te liberando, a gente está um tempo conversando aqui. Bate-papo. Mas você aqui para isso. A gente estava no carro vindo para cá, e aí você falou também de um projeto que você vem fazendo com as baterias de escolas de samba, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, mais um trabalho que você vem fazendo, e também, dentro dessa questão, como é que você pretende pulverizar esses trabalhos? Porque mudou muito, né? Você vem de uma época do rádio, colocar o Titãs no rádio, eu tocava na Rádio Cidade, na Fluminense, etc. e tal. Isso até existe, mas está muito apequenado.
Como é que vocês estão pulverizando esse trabalho, esse da bateria das escolas de samba, os outros também, nessas várias plataformas digitais que tem aí? Essa é uma pergunta difícil de responder. São Que é trabalhoso mudanças isso, né? significativas, né? Como você falou, eu tive programa de rádio, programa na Rádio Globo, na Rádio Cidade, na Rádio Eldorado em São Paulo. Adoro rádio, adoro essa situação aqui que a gente está agora, conversando, batendo um papo. Eu acho isso uma das coisas mais legais, né, da nossa profissão. Né? No caso, eu não sou jornalista, mas hoje trabalho como se fosse. Né? Enfim, é de se pensar assim, de que as conversas de rádio migraram para esse formato aqui, o podcast, que é a mesma coisa. O que a gente está fazendo, nada mais, nada menos que o velho e bom programa de rádio, né? Que te faz companhia. As pessoas podem estar trabalhando em casa, nem assistindo o vídeo, só ouvindo a conversa. Verdade. Muita gente faz isso, né? Que eu acho ótimo, eu também faço isso. Enfim, então a tentativa é levar a nossa produção de conteúdo para esses novos formatos. Né? A gente tem que se adaptar, senão a gente não consegue, que foi o seu caso. Né? Você que vem do rádio, você se adaptou e está aqui fazendo esse podcast. Né? É o que está acontecendo comigo também. Eu me fiz apresentador no Som do Vinil. Que era um programa Fiquei maravilhoso. 16 temporadas no Canal Brasil. Aprendi muito. Aprendi a apresentar e aprendi a entrevistar. Aprendi fazendo. O programa cumpriu o seu papel. Em 2023 ele foi descontinuado, né? E cumpriu o seu papel. Fizemos mais de 350 episódios. Eu fiz mais de 1000 entrevistas. Pô, não é pouca coisa. Não. É bastante coisa, na verdade. Né? E isso só abriu o leque, como no começo desse bate-papo, né? Eu expliquei assim, além do baterista, existe aqui a pessoa interessada em música. Antes de tudo. Você é um estudioso da música, né? É um prazer que eu tenho pela música em si, pelo tema. Né? Uma curiosidade que existe desde a adolescência. Né? Não apenas o prazer de ouvir, mas o prazer e a necessidade de entender. Eu estou assistindo uma escola de samba. Como é que isso funciona? O projeto que você falou aqui, que eu estava explicando no carro, ele aconteceu de uma forma muito natural. Por conta desses trabalhos do Som do Vinil e programas de rádio, muita gente me chama para falar sobre música brasileira, ou para escrever sobre música brasileira, até sobre música não brasileira. Chamam para falar sobre isso. Às vezes, um formato que hoje palestra, não acho que é uma palavra que não é muito usada, eu acho hoje, tem outros nomes, enfim. Mas vamos lá. A Liesa, que é a Liga Independente das Escolas de Samba, através das pessoas da comunicação, que é Fernando Araújo, ele me escreveu um dia, faz tempo já, olha, a nossa revista está fazendo aniversário. E eu gostaria, eu reparo que você é um cara interessado em escola de samba, em futebol e tudo isso, assim, eu te acompanho, queria que você escrevesse um artigo sobre a escola de samba. Grande desafio, porque pensei, bom, então peraí, um paulistano que mora no Rio há algum tempo, visto como roqueiro, como baterista, eu me classificaria como baterista de pop rock e tudo que isso pode abranger. Mas como um amante da música, eu não tenho fronteiras. Eu gosto de tudo, de qualquer gênero, brasileiro ou não brasileiro. Eu não gosto muito dessas separações, essas classificações. Então, assim, mas mesmo assim eu sou visto como um cara que veio do rock. Que legitimidade tenho eu para falar de uma escola de samba? E eu comecei tocando batucada antes de ser baterista, batucada na rua. Misturava batucada com futebol, né? Instrumentos assim, aqueles de batucada que você leva no estádio. Tamborim. Agogô, tamborim, surdo. Eu comecei fazendo isso, né? E depois migrei para a bateria. Mas, originalmente, eu sou uma cria dessa situação. A batucada de rua. Batucada, a coisa mais prazerosa que tem, todo mundo sabe isso. Batucada de rua, sem compromisso. Né? Enfim, eu pensei, bom, analisar uma escola de samba, falar sobre os sambas enredo, sobre tudo que ela engloba socialmente, né? Isso é um trabalho complexo, um trabalho para antropólogo. Né? Mas, talvez, eu possa falar bem no sentido de ter legitimidade, da bateria de escola de samba, porque comecei nisso, e o grupo de percussão é uma coisa, é um contexto ao qual eu estou inserido.
Mandei a proposta para a Liesa, ela desgostaram, falou, não, achamos legal, pode fazer sobre a escola de samba. Então eu falei, bom, mas para fazer isso eu preciso entrevistar umas pessoas. Então marcamos entrevistas. Eu entrevistei Mestre Casagrande, da Unidos da Tijuca, né? E o chefe acho que é chefe esse termo, da ala de tamborins, o diretor, chefe não, diretor da ala de tamborins, que ele trouxe para essa entrevista que aconteceu na Liesa. Fiz uma entrevista de 3 horas, com uma série de questões para poder colher material para escrever com legitimidade esse artigo, essa coluna, né? No meio disso tudo, fiz uma pesquisa, e aí um artigo de um jornalista do Globo, que eu não me lembro o nome, infelizmente, dos anos 70, esse cara dos anos 70, ele publicou um artigo cujo título era alguma coisa que dizia, olha, a bateria da escola de samba é a Orquestra Sinfônica Popular do Brasil. Ele defendia essa ideia, esse jornalista. E esse artigo era fantástico, e de fato eu comprei essa ideia. Até porque já pensava meio isso, mas quando li esse artigo a coisa se cristalizou. Pensei, de fato, a bateria da escola de samba ela é o modelo brasileiro da orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica, como a gente conhece, Bruno, ela é um modelo europeu. Os alunos passam por uma escola formal, aprendem a ler música, estudam a partir de métodos. É uma outra forma de aprender o seu instrumento e de vingar e de se profissionalizar. A escola de samba não são músicos profissionais, exceto alguns. A maioria esmagadora, eu me arrisco a dizer, 95% dos ritmistas que estão lá fazem por amor, ninguém ganha nada. Ao contrário, o cara sai do trabalho para ensaiar o ano todo. Põe dinheiro do seu bolso. Ele chega na escola de samba, algumas têm água, um suco, algum lanchinho. Tem, mas basicamente o cara não ganha nada. O que ele ganha em troca é o prazer de tocar na escola de samba, o prazer de tocar um instrumento numa bateria de escola de samba. E os procedimentos do mestre de bateria e de seus diretores, eles são muito parecidos com o do maestro da orquestra sinfônica. Comandos, liderança, a organização da estrutura, a disciplina, tem muita coisa que bate. E esse artigo, e comecei a frequentar as escolas de samba e perceber, então o artigo ele defende essa ideia de que a escola de samba é, de fato, um modelo brasileiro de uma orquestra sinfônica. E isso não é reconhecido pelo meio acadêmico. O meio acadêmico, na música, ele enxerga a escola de samba como um patrimônio cultural, mas ele não assume esse ponto de vista que eu estou insistindo em dizer aqui para você e que eu vou insistir nesse que vai ser um documentário sobre a escola de samba. Esse documentário se propõe, esse é o projeto, sobre as baterias da escola de samba. Ou a gente pode chamar a bateria, né? Conceitualmente. Já tem nome? Não, não, né? Não tem nome. É um projeto que está muito no começo, mas enfim. E o projeto ele tem 3 donos inicialmente, que são... Eu levei a ideia para o Fernando Araújo, que é o cara que me convidou para escrever o artigo. O artigo foi publicado. E convidei um outro amigo do Sport TV, que fazia redação comigo, que é um cara, assim, uma personalidade, um craque no que diz respeito ao assunto carnaval, escola de samba, que é o Aidano, né? André Aidano Mota, que era comentarista do Sport TV, colunista do Globo, cara que entende de carnaval, de escola de samba, entende de forma jornalística e artística como poucos, assim, né? E que tem um discurso muito afinado. Então eu pensei, bom, eu que sou um músico, com esses 2 jornalistas, Fernando é jornalista também, é membro da Liesa, e André Aidano, entendeu? O Aidano e o André eu sempre troco, me desculpa aqui. Eu sempre troco, eu costumo trocar e inverter os nomes, mas enfim, né? Eu chamo ele de Aidano, de qualquer forma, né? O craque do assunto, eu falei, esse trio ele vai ser capaz de tocar um projeto que lance um olhar diferente para as escolas de samba, porque tem muita gente estudando a escola de samba. Se você for pesquisar, no YouTube tem canais e canais de gente fazendo excelentes trabalhos, explicando, mostrando, gravando, ou até de, por exemplo, a ritmista da Vila Isabel. Ela é diretora da ala dos tamborins. Ela é professora de tamborim. Ela tem um canal no YouTube espetacular, onde ela convida ritmistas a explicarem tecnicamente, a falarem de suas vidas. Ela já é um documentário em si, a Thalita. Assim, então, como as pessoas já estudam e falam no tema, é um desafio nosso não ser repetitivo e lançar um olhar
diferenciado sobre essa instituição que é a cara do Brasil. Assim, eu fui assistir o ensaio técnico na Sapucaí recentemente, né? E é uma coisa assim, quando você está do lado da bateria e você vê as pessoas, o envolvimento das pessoas, a entrega das pessoas, a dedicação das pessoas, músicos não profissionais, a maioria está ali por paixão à música, né? É o seu instrumento, tocando daquela forma, pessoas de diversos estratos sociais, diversas realidades sociais e econômicas, todas misturadas. Eu falo, isso sim é o Brasil. O Brasil é isso, né? Pessoas de bairros diferentes, de situações econômicas, culturas diferentes, reunidas e tocando junto. Eu acho que essa situação é fantástica. Na orquestra sinfônica é assim, de certa forma mas assim, o filtro é muito mais difícil para você entrar numa orquestra sinfônica, para você entrar numa escola de música de graça. É muito difícil, são pouquíssimas escolas. E o que mais me incomoda, de fato, aqui, é essa postura do meio acadêmico em não reconhecer a excelência das escolas de samba e dos seus mestres de bateria. Isso não é reconhecido publicamente. Nas internas mas não é uma postura da classe, assim, da música clássica, enquanto classe, de dizer, isso aqui... Vou dar um exemplo melhor. Você pegar um vídeo de um grande, vamos imaginar aqui, um grande violoncelista da Orquestra Sinfônica de Viena, um vídeo dele no YouTube, explicando a técnica dele, aquele cara que é visto no meio, cara fantástico. Para mim, eu vejo pessoas nessa escola de samba tocando, vi jovens tocando repique, que é um instrumento dificílimo de tocar. Eu não sou capaz de tocar instrumento. Aliás, não sou percussionista, eu sou baterista. Né? São coisas muito diferentes, claro. Mas eu vi gente tocando tamborim, repique, instrumentos difíceis de tocar, tecnicamente falando, que eu falo, cara, esses caras aqui, na escola de samba da Mangueira, na escola de samba da Vila Isabel, Grande Rio, Viradouro, Portela, Imperatriz, todas, estão no mesmo nível dos melhores músicos das orquestras sinfônicas de qualquer capital do mundo. São tão bons quanto, mas não são reconhecidos. Por quê? Porque são pessoas que não tiveram aprendizado formal, não têm carteira de músico, são pessoas que aprenderam da forma oral. Isso também é interessante. O conhecimento é transmitido na prática, Bruno. Assim, olha como é que eu faço, aprende aqui me vendo. E os mestres de baterias, até é difícil para eles. Você explica isso aqui. O cara, não sei explicar. Eu explico tocando. É um conhecimento, assim, é uma outra forma de conhecimento que eu acho. Não acho. Eu sei que tem a ver com a nossa formação como povo brasileiro. É uma forma de transmissão de conhecimento que vem da África e da Ásia. Né? Sobretudo na África, o conhecimento é transmitido e armazenado de outras formas, diferente da forma dos métodos europeus. E nós somos um país miscigenado, uma mistura de África, Ásia e Europa. A própria a bateria da escola de samba é isso. Né? Então, está aí o nosso desafio de fazer esse documentário e lançar olhares assim, muito profundos sobre a estrutura da escola de samba e mostrar não só a música, mas assim, as pessoas que estão ali dentro, histórias de vida. Esse é o nosso desafio, de uma forma como ninguém mostrou até hoje. Sai em 26 ainda? Acho difícil. Difícil, né? Acho difícil porque a gente não tem como filmar esse carnaval. Né? Estamos antes do carnaval aqui, nesse momento, desse bate-papo. Eu acho que a gente ainda tem muita estrada para percorrer até chegar. Eu acho que ele é um projeto para ser lançado em 2027. Eu acredito. Maravilha. Eu acredito. Esse ano vai ser o ano que nós temos eleições e temos Copa do Mundo. Quando você abrir o olho, acabou. Acabou, é verdade. Não, porque tem tanta Já coisa tá para fazer. Né? Na mesa, Quando você olhar, falei, 2027 chegou, né? Charles, deixa eu te agradecer. Que papo maravilhoso, cara. Muito obrigado. Obrigado a você. Queria alertar vocês, para não cometerem o erro que eu cometi, a gafe que eu cometi. Fui assistir o Agente Secreto no cinema e no filme eu vi Charles Gavan como um dos assassinos de aluguel. Falei, cara, como o Charles está trabalhando bem, pô, polivalente mesmo e tal. E aí, no final do filme, subiram os créditos e aí a imagem do Charles Gavan não era o Charles Gavan, era um ator
Cara, aí te mandei mensagem, né? Porra, eu jurava que era você no filme. Parece que eu não tô sozinho nessa, né, Charles? Não, você não tá. Você tá com muita gente, viu? Muita gente achou que era você. Muita gente, né? Não. Na academia que eu treino, as pessoas vieram falar comigo, olha, parabéns, assim. Parabéns pelo filme. Eu falei, estão me confundindo com o Paulo Miklos. Isso é normal, sou confundido com o Paulo Miklos direto. Tem nada a ver fisicamente. Não tem nada a ver, realmente. Bom, mas vai lá. Eu me confundo com o João Baroni também, pela posição estratégica do instrumento. Ok. Mas aí, mas por quê? Parabéns pelo quê exatamente? Não, o agente secreto, você está ótimo no papel. Eu falei, olha, sinto muito, mas não sou eu. Aí chegou um ponto que eu estava com vergonha de desmentir o que a pessoa acreditava ser, que eu estava atuando. Teve uma hora que eu comecei a não comentar mais, né? Que tem... E, de fato, assim, tem gente que acha isso. Eu assisti o filme fantástico, merece tudo que ganhou, merece muito mais. Agora, eu, sinceramente, não vi semelhança, mas tem gente que acha que é muito parecido, inclusive você, né? Mais louco aqui no início do filme, não fiz essa associação. Quando ele aparece, eu não fiz essa associação, realmente. Mas aí, pro meio do filme, tem uma cena onde ele está num boteco, tomando um café, aí passam os policiais de carro, ele entra na viatura. Aquela cena é você todinho. Eu falei, não, agora, falei, agora não tem mais agora dúvida. É mesmo. É o Charles. Charles, obrigado. Olha, por enquanto, o Kleber Mendonça não me descobriu como ator ainda. Quem sabe no próximo filme, hein? Do jeito que você está esticando os tentáculos, não duvido. Valeu, Charles. Charles Gavan, galera, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, muito obrigado, seu Pod Estúdios, né, pela confiança, principalmente pela estrutura que nos é dada aqui. Muito, muito legal mesmo estar participando desse projeto. E a gente volta com o próximo episódio. Vou dar aqui só um spoiler. Pesquisem. O cara... Vou falar a banda? Tá bom. Vocalista do Matanza. Até a próxima. Tchau.